Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 7 de dezembro de 2025, rodadinha mais curta nesse domingão de NBA, mas sempre se baseando em números estatísticas, seremos lucrativos no médio longo prazo. Se você não conhece o Sexta de Trade aqui, diferente de todos os outros tipsters, a gente ensina vocês através das melhores ferramentas, informações e também estratégias como ser lucrativo com o universo de apostas na NBA. Sem promessas mirabolantes, sem odds de 50, sem certeiras do dia, coisas do tipo não. Aqui, através de muito conhecimento, guias, e-books e muito mais, a gente incentiva você a buscar a informação para ser bem lucrativo. Lá no nosso grupo VIP tem conteúdo exclusivo, como os nossos guias e e-books, além dos favoritos da noite, as melhores zebras, os melhores jogos over e under e também as melhores tips. Nesses últimos dias, o nosso grupo VIP é o que tá salvando a gente. Ontem teve green ali nas assistências do Russell Westbrook. As melhores opções estão lá. Com odds superiores também, a gente sempre busca em torno de 1,50 aqui no YouTube, com análises todos os dias. Vamos fazer de tudo para poder melhorar o nosso desempenho, porque ontem não foi um dia interessante, tem muita coisa maluca acontecendo. Então hoje a gente trouxe um filtro aqui com as melhores opções, mas para a gente entender que ainda vale a pena trazer vídeos para vocês aos finais de semana, a gente precisa bater a nossa meta de 100 likes nesse vídeo de hoje. Clica no botão de joinha que tá aqui embaixo, não custa nada. Segue a gente no Instagram, Cesta de Trade, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nada, porque final de semana tem jogos com horários alternativos. Então assim que a gente publica o vídeo é bom que vocês assistam. Vamos falar de Knicks e Magic, porque aqui a gente já tem um palpite para vocês, tá? Por isso que é tão importante ativar o sininho de notificações. Apesar de eu não gostar muito dessa linha, o melhor para se fazer dentro dessa partida, na minha visão, é a pontuação do Jalen Brunson. Eu espero pelo menos 30 pontos dele, vai dar para pegar no ao vivo essa linha de 25 pontos pelo menos, pagando em torno de 50, que é o que eu acho que é mais factível ali, o mais interessante para o jogo como um todo, tá? Principalmente porque ele começa a acelerar ali a partir do terceiro e último quarto. Mas o encaixe é muito favorável, a gente tá falando de Orlando Magic, que é um dos 10 times que mais sofrem pontos no mano a mano em toda a NBA. Eles são também um dos 10 times que mais sofrem pontos no pick and roll handler, e são duas jogadas nas quais o Jalen Brunson vai muito bem. Nos últimos 15 jogos, o Orlando Magic foi o segundo time mais vazado da liga para armadores nesses últimos 15 jogos, e na temporada, né, eles foram o time mais vazado para jogadores dessa posição. Quando a gente fala aqui a respeito do Jalen Brunson, ele que tem média nessa temporada de 27,9 pontos, conseguiu ser over aqui em 1, 2, 3, 4, 5 dos últimos 9 jogos que ele fez, tá? E ele conseguiu até mais, ampliando aqui essa sequência em 7 dos últimos 11 jogos, sendo over também em 12 dos últimos 20. 9 dos últimos 10 jogadores comparáveis com ele, posição que enfrentaram o Magic, foram over na pontuação, e tanto de Aaron Fox como Norman Powell, Kate Cunningham, por exemplo, foram indicações nossas aqui no nosso canal no YouTube, então no grupo VIP. A gente não indicou essa aqui do Tyrese Maxey porque a linha dele estava muito alta, então a gente escapou desse head, ou seja, a gente vem de uma sequência muito interessante de greens contra o Orlando Magic, investindo em armadores. Essa do Jaylen Brown a gente indicou também, a do James Harden, a do Stephen Curry. Acho que foi a partir do Curry que a gente começou essa sequência aqui de trabalhar com over de armadores contra o Orlando Magic, que até é uma boa defesa dentro dessa temporada, mas que no geral eles têm dificuldade com jogadores dessa posição. Nos últimos 2 jogos contra o Jalen Brunson sofreram 31 e também sofreram 33 pontos, computando aqui os 2 jogos que aconteceram nessa temporada. Os outros não foram nessa temporada, onde o Orlando Magic era uma defesa melhor do que a que eles são hoje, e mais do que isso, não sofreram tanto com armadores. Como eu disse para vocês, foram 2 encontros nessa temporada, média de 32 pontos do Jalen Brunson, ele que foi over nessas 2 partidas. Hoje tem a sua maior linha dentro desse recorte, mas ainda assim é a melhor opção para essa partida por conta desse encaixe contra a defesa do Magic. Beleza? Vamos seguir aqui nossos palpites, falando agora a respeito de Hornets e Denver Nuggets. Aqui a gente tem mais um jogador que joga na posição de armação para indicar. A gente não pode ficar se arriscando aqui em coisas muito complicadas de acontecer, e aqui no fim das contas é muito mais sobre tentar decidir qual que é a melhor opção, Jokic ou Jamal Murray, para poder trabalhar, e eu vou optar aqui pelo Jamal Murray. Por quê? Porque eu acho que a linha dele é mais interessante, mais baixa, claro, o encaixe é mais interessante, e apesar do Jokic ser muito mais jogador, o Jokic é um cara que ele vai tentar colocar os seus companheiros em jogo, para jogar, para ter confiança e aproveitamento. Depois, quando ele vê que as coisas não estão dando certo, que ele vai começar a arremessar. Então o Jokic no ao vivo, pegar uma linha para ele ali de 25 pontos, por exemplo, é bem factível, mas pro pré-jogo, aí o melhor é o Jamal Murray. Por que eu tô falando sobre isso? Porque nos últimos 15 jogos aqui, o Charlotte Hornets foi o time mais vazado para armadores na liga, sendo também aqui o quinto que mais cedeu bola de 3, e ele tem esse arremesso aí para poder produzir bem contra esse Charlotte Hornets, que é uma das 10 piores defesas da liga por 100 posses de bola, tá? O Jamal Murray, ele é computado com 23,5 pontos em diversas casas de aposta, então a gente tem a possibilidade de pegar uma linha ainda melhor para ele ali no
dia, beleza? O Jamal Murray tem 24,6 pontos de média nessa temporada, ele foi over em 3, 6 dos últimos 8 jogos que ele fez. Contra o Atlanta Hawks aqui ele ficou com 23 pontos, ou seja, muito perto daquilo que a gente busca para hoje. Ele teve uma média muito superior aí nos jogos mais recentes, onde ele vem pontuando muito bem, tá? Quando a gente pega aqui nos confrontos diretos contra o Charlotte Hornets, no mais recente, ele completou para 34 pontos. 7 dos últimos 10 armadores que enfrentaram o Charlotte Hornets recentemente foram over nas suas pontuações, e se a gente for observar também aqui, 7 dos últimos 8 também foram over nas suas pontuações. O único que foi under foi o Jalen Brunson, onde ele também completou para 26 pontos. Lembrando aqui, nem todos esses armadores são cestinhas, tá? O James Harden tem ali 55 pontos para ele, o Jalen Brunson 33, o Kobe White com 25, o Jalen Brunson mais uma vez aqui, mas o Quickley e o Drake Powell não são cestinhas, são armadores assim, né, de fato. O Nickeil Alexander-Walker, eu acho que ele é muito mais um scorer do que um passador, e ele também conseguiu esse over, mas não dá pra dizer que ele é um cestinha de alto nível como esses que a gente tá falando aqui, né, Brunson, Harden e o próprio Jamal Murray. O Charlotte Hornets é o time com pior aproveitamento da NBA em defesa de perímetro na liga, então a gente pode ter ele convertendo algumas bolas de 3 interessante aqui para poder potencializar e aumentar o seu nível de produção nessa noite de hoje, sem contar que ele vai ter ali o encaixe, né, mais fácil para produzir bem. É melhor você enfrentar ali o LaMelo Ball na defesa, o Brandon Miller, o Cam Knopple, do que enfrentar, por exemplo, ali o Miles Bridges e também um Kalkbrenner. Lembrando, o Jokic é um dos melhores jogadores que a gente tem na liga hoje. Então é muito mais provável também que o Hornets faça uma estratégia para minar o jogo dele, porque sabe que se ele fazer uma partida de 30, 40 pontos, eles não vão vencer. Então, certamente, se for para bolar alguma coisa assim especial fora da curva, vai ser em cima do Jokic. Então, a gente vai tentar trabalhar aqui para poder produzir bem. E agora vamos passar aqui rapidinho no jogo entre Memphis Grizzlies e Portland Trail Blazers, porque eu até quero comentar um jogador aqui com vocês, que é o Deni Avdija. Eu acho que ele tem caixa para produzir bem dentro dessa partida, tá? Mas eu fiquei com o pé atrás aqui, então se você gosta desse jogador, se você quer trabalhar com ele, uma linha de pontuação ali mais baixa para poder duplar com alguma coisa que você julga ser interessante, por exemplo, pelo menos 20 pontos dele ali, com alguma outra coisa assim dentro dessa rodada que você julgue ter valor, eu acho tudo bem, acho que vale a pena assim, se arriscar, mas a linha ali de pontuação dele simples eu não sei se é para tanto, tá? Mas uma opção interessante que a gente tem aqui é no jogo entre o OKC e o Utah Jazz, a gente duplar aqui na pontuação do Jalen Williams, lembrando aqui que o Shai Gilgeous-Alexander não joga hoje. Por que eu julgo que essa dupla é interessante? Porque o Deni Avdija, ele tá com uma média muito interessante, hoje ele já é o principal jogador do Blazers, enquanto o Lillard tá de fora, tem média de 26,2 pontos por jogo. Se a gente for baixar a linha dele aqui para esse 19,5 pontos, ele conseguiu superar em 13 dos últimos 15 jogos, nos últimos 6 seguidos também, e ele fez pelo menos 25 pontos nos últimos 5 jogos consecutivos. Se a gente for pegar aqui defesa versus posição, 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram o Memphis Grizzlies foram over nas suas pontuações. E não é necessariamente aqui uma relação entre defesa e posição, por exemplo. Mas a gente ainda tem o Memphis Grizzlies aqui, que é o quinto time mais vazado para armador e também o segundo que mais vem sofrendo bola de 3 para essa posição nos últimos 15 jogos. Só que o Deni Avdija, ele ainda está se adaptando a essa posição de armador. Ele não é necessariamente um armador. Ele é um ala de força. Então esse é um dos pontos chaves que me fazem fugir um pouquinho dessa tip. Mas para ala armadores aqui, vamos colocar uma posição meio intermediária daquilo que ele é e do que ele vem fazendo. O Memphis, eles são um dos 10 mais vazados da liga também, e também são um dos 10 que mais cedem bolas de 3. Só que a gente precisa observar uma coisa aqui na pontuação do Deni Avdija. Se a gente for olhar, ele é um cara aqui de 16, 10, 15, 14, 19, 13, 16 arremessos por jogo, dá mais ou menos ali uns 15, 16, não é muita coisa. O cara para fazer aqui 35 pontos, 27, 31, 37 com consistência, arremessando em torno de 15 bolas, ele precisa ter um aproveitamento muito alto. E ele só tá e olha lá, né? E ele só tá conseguindo fazer isso porque ele tá cobrando muitos lances livres. Então ele cobrou 15 nesse jogo, 17, 15, 23, 14. Ele tá cavando muitas faltas, mas se a gente for pegar aqui times que levam seus rivais à linha de lance livre por jogo na NBA, o Memphis é o segundo time menos faltoso. Então, será que ele vai ter produção para pontuar sozinho na casa dos 25 pontos? Eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil, por isso que a gente optou por uma duplinha aqui para poder ter mais chances de um green, né? Então, a gente acredita no Deni Avdija completando para pelo menos 20 pontos. E do outro lado, a gente tem o Jalen Williams, com a ausência do Shai Gilgeous-Alexander. Ele tem a obrigação de pontuar bem, lembrando também que o Luguentz Dort tá de fora.
e o Isaiah Hartenstein, ou seja, 3 titulares do OKC. Um dos principais reservas dele, Alex Caruso, também não joga hoje. Então, ele tem uma responsabilidade grande aqui de pontuar bem. O Jalen Williams, que também é um jogador que joga numa posição meio confusa ali, né? Ele vem jogando de ala e ala de força, muito mais pelo excesso de armadores na escalação ali que a gente tem no OKC, porque a posição de origem dele é um shooting guard, e é uma posição na qual o adversário dele de hoje, que é o Utah Jazz, é o segundo mais vazado da NBA e também o terceiro que mais cede bolas de 3, sem contar que o volume dele deve aumentar com essa ausência aqui do Shai Gilgeous-Alexander. Nos últimos 5 jogos contra o Utah Jazz, ele teve média de 23 pontos, mais do que suficiente do que o que a gente busca para hoje, que é acima de 17,5, sem contar que o Utah Jazz é uma das 10 piores defesas da NBA, um dos times mais rápidos da liga que a gente tem, então eles cedem muitas posses de bola por minuto. Eles são uma das piores eficiências em defesa de perímetro na liga, além deles serem um dos 10, né? No último jogo eles sofreram 50% das bolas de 3 tentadas contra o seu patrimônio, e para essa posição, como vocês puderam ver, eles sofrem bastante arremessos, né, do território triplo, e isso pode ajudar ali ao Jalen Williams conseguir confiança, e com 2 ou 3 bolas convertidas já ter uma pontuação ali saltada para casa dos 9. Outro número interessante que a gente traz aqui para vocês é o defensive rating. A cada 100 posses de bola, o Jazz é o segundo pior setor defensivo da NBA. Então ele pode sim produzir bem contra esse adversário, que é uma máquina de sofrer pontos, principalmente ali para cestinhas, tá? As linhas aqui do Jalen Williams acabaram de sair aqui no Betting Pros, então a gente vai incluir aqui no vídeo para vocês e vamos dar uma olhada aqui juntos naquilo que ele pode produzir e em outras estatísticas que são favoráveis a essa tip que a gente indicou para ele, beleza? Bom, o Betting Pros projeta ele com 20 pontos nessa noite de hoje. Se a gente for pegar aqui essa linha que a gente busca para hoje, né, de pelo menos 18 pontos, ou seja, mais de 17,5, ele conseguiu superar em 9 dos últimos 15 jogos que fez. Ele teve até um aproveitamento ruim nessas 2 partidas que ele fez, conseguindo 39% e 25%, que é muito pouco, mas ele teve volume, tá? Contra o adversário hoje mais frágil na defesa, talvez ele produza bem, porque ele pegou Dallas, Golden State Warriors e Phoenix Suns para poder chegar a essa média de 16 pontos. Só que se a gente for olhar defensivamente, essas franquias elas estão entre as 10 melhores da NBA nesse momento da competição, muito diferente do que é o Jazz. A única defesa ruim que ele enfrentou ali foi, de fato, os Blazers, tá? Como eu disse para vocês, o Phoenix Suns está quase, né, entre os 10 melhores, mas ele tá por 100 postos de bola, a 0,01 aqui pontos por 100 postos de entrar nesse top 10, então é uma diferença muito pequena. E a gente falou também aqui do Dallas Mavericks, que é a 8ª melhor defesa por 100 postos, e o Warriors, que é a 3ª. Então, normal que ele não tenha produzido tão bem, ainda mais voltando de lesão de tanto tempo parado. Mas de toda forma a gente tem bons indícios aqui de que o J-Dubs vai produzir bem nessa partida. E para finalizar, vamos falar de Sixers e Lakers. A análise de Bulls e Warriors, Toronto e Celtics é exclusiva lá do nosso grupo VIP, então chame no WhatsApp, garanta a sua vaga e aproveita essa oportunidade nesse final de semana. É o último dia para você garantir 2 meses, 3 meses pelo preço de 2, então R$ 59,00 para ficar 3 meses com a gente. Isso vai dar menos de R$1 por dia para você ter as melhores análises e palpites lá no nosso grupo VIP, além dos nossos guias e vídeos exclusivos, tá? Educativos, onde você só encontra lá ou sendo membro no canal, clicando no botão de Seja Membro. Para essa partida a gente vai indicar um over, tá? Na pontuação total, a gente espera um jogo bem pontuado. O Luka Doncic é dúvida e, pessoal, já vou falar aqui para vocês, tá? Porque no último vídeo eu falei que ele era dúvida e o pessoal falou, pô, você precisa se informar mais, ele tá acompanhando o nascimento do filho. Sim, ele estava acompanhando o nascimento do filho dele no jogo contra o Toronto Raptors. 10 minutos depois que acabou o jogo dos Raptors, eu gravei um vídeo aqui fazendo análise do dia no jogo contra o Celtics, e a gente ainda tinha a possibilidade dele jogar, porque o filho dele tinha nascido no dia anterior, então ele ainda estava com a tag como dúvida. Hoje, eu não sei, o filho dele já nasceu ali, a filha, né, dele já nasceu no jogo contra o Toronto. Se ele vai jogar hoje, eu não sei, não dá pra saber, ele tá como tag, como dúvida, até mais perto do horário do jogo ali, mais ou menos, a gente vai saber, só que neste momento ele tá com a tag de dúvida. Teve jogador que já jogou no dia depois ali que o filho nasceu, claro, se não fosse na Eslovênia, teve jogador que jogou até no dia que o filho nasceu, então a gente não sabe ainda se ele vai jogar no momento da gravação desse vídeo. Estou gravando às 2h50 da manhã. Mas se ele jogar, a gente vai ter um jogador com potencial de 30 pontos a nosso favor e um péssimo defensor. O Luka Doncic, então, ele só vai ajudar numa possível over aqui para essa partida, que eu já acredito de toda forma, tá? Então vamos de mais de 230,5 pontos totais para essa partida. Principalmente porque a gente tem 2 defesas que não são muito boas, tá? A dos Lakers, eu acho que ela pode até piorar. Já é uma das 10 piores da liga. Um time com LeBron James voltando de lesão, Austin Reeves, Luka Doncic não é sustentável
num longo prazo, defensivamente falando. Mas eles enfrentaram vários rivais ruins no começo da temporada. Então eles até tinham um desempenho defensivo ali meio enganoso, mas estava na cara que eles eram ruins, no fundo, principalmente enfrentando bons times. A defesa do Philadelphia 76ers até que vem bem nessa temporada, mas ainda não é uma defesa de top 10. E acima de tudo, o Philadelphia é um time que se adapta muito aos seus adversários, a gente já vai explicar aqui para vocês. Nos últimos 9 jogos deles, eles fizeram 115,6 pontos, sofreram 116,9, o que daria mais de 231 pontos, que é o que a gente busca para hoje de média. Quando eles enfrentam boas defesas e ataques ruins como o Warriors, eles respeitam muito bem, pontuando mal, porque a defesa rival é boa, e sofrendo poucos pontos, porque o ataque é ruim. Quando eles enfrentam uma defesa muito ruim e um ataque ruim, eles pontuam bem, 121 pontos, sofrem 102. Se vocês forem olhar, existe esse padrão no qual eles respeitam muito bem os números dos adversários, eu acho isso até meio que engraçado. Contra times rápidos que jogam um jogo mais aberto, como por exemplo o Miami Heat, eles tiveram over na pontuação total. Então, considerando aqui que eles devem respeitar esse Los Angeles Lakers também, eles não conseguem contrariar muitas estatísticas, eles devem pontuar razoavelmente bem, porque o Lakers é uma das 10 piores defesas da liga, mas não devem defender com tanta facilidade, porque o Lakers é o 6º melhor ataque, tendo também um dos melhores percentuais de true shots da liga, o 2º melhor da NBA. Quando a gente pega aqui rebotes defensivos, o Philadelphia 76ers é um dos 10 piores da liga, então os Lakers podem corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance. E se a gente for pegar aqui os números dos Lakers, mais especificamente nos últimos 10 jogos que eles fizeram, dentre pontos feitos e sofridos, eles fizeram 121,8, sofreram 116, o que daria uma média de mais de 237 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Acredito nesse over principalmente porque falta qualidade defensiva para os dois lados. A equipe do 76ers é um time jovem, sem muito compromisso e que no fim das contas não tem muitas pretensões nessa temporada, eles jogam e deixam jogar, e é por isso que eu acredito em um over. Se vocês concordam ou discordam de tudo que a gente falou nesse vídeo, não tem problema, o importante é sempre ter uma segunda opinião, mas deixa aqui nos comentários por que vocês concordam ou discordam, rumo aos 100 likes desse vídeo de hoje e amanhã tem mais aqui no Cesta de Trade. Muito bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!